Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, eu sou médica, sou clínica, sou cardiologista, atuo na cidade do Rio de Janeiro. Esse é um canal destinado para informar pacientes, tá? E quem mais tiver interesse em assuntos médicos, tá? E se você tem interesse em receber esses conteúdos, é só se inscrever no canal, tá bom? E eu ficarei muito feliz com o feedback. Hoje o tema do vídeo é sobre risco cirúrgico. Se você vai ser submetido a uma cirurgia, é fundamental que você passe por uma avaliação clínica cardiológica. Mas por que isso? Quando a gente faz uma cirurgia, isso libera uma série de hormônios, é como se a gente tivesse sofrido um trauma para o nosso corpo, né? E aí isso tem um nome técnico, isso se chama resposta endócrino-metabólica ao trauma, tá? Então, qualquer procedimento cirúrgico, por menor que ele seja, ele tem os riscos, né, inerentes à cirurgia e eles têm os riscos combinados com os riscos do paciente. Ou seja, a gente consegue avaliar mais ou menos, né, através de uma avaliação clínica, como que vai ser essa resposta endócrina metabólica a esse trauma do paciente, tá? E dessa forma a gente consegue minimizar esses riscos, tá? Então, uma das coisas que a gente avalia é o risco da cirurgia. As cirurgias são classificadas em cirurgias de baixo risco, cirurgias de risco moderado e cirurgias de risco alto. Então, as cirurgias vasculares, por exemplo, elas são consideradas cirurgias de alto risco. Cirurgias abdominais, como retirar uma vesícula, tirar um apêndice, fazer uma cirurgia no intestino, essas são cirurgias consideradas de risco moderado. E cirurgias superficiais, como cirurgias oftalmológicas, cirurgias plásticas, essas são consideradas cirurgias de baixo risco, tá? São exemplos de cirurgias de baixo risco. E dependendo do grau de estresse cirúrgico, a gente precisa avaliar se o paciente ele vai ter condições de ser submetido àquele tamanho estresse, né? Então, a gente também avalia o risco do paciente. A gente avalia as doenças que o paciente, porventura, possa ter, os remédios. Remédio é uma coisa que faz diferença, porque vários deles a gente tem que fazer a suspensão antes da cirurgia, né? A gente avalia história familiar, se o paciente já fez cirurgias prévias, se teve algum problema com anestesia no passado ou com alguma cirurgia no passado, se tem história familiar de alguma intercorrência anestésica, né? Se já teve problemas hemorrágicos em procedimentos cirúrgicos prévios. Então, uma série de questões que a gente avalia, né? A gente faz o exame físico do paciente, né? E existem algumas condições agudas que contraindicam aquela realização daquela cirurgia naquele momento. Por exemplo, se ele está tendo alguma arritmia nesse momento não controlada, se está tendo alguma dor no peito, sugerindo ali que ele tem uma angina, né? Uma síndrome coronariana, é uma contraindicação, né? Se ele tem um quadro de insuficiência cardíaca que não está compensado, isso é outra contraindicação. Se ele tem uma infecção em atividade, às vezes a pessoa está gripada, acha que é só uma gripe, mas na verdade era uma pneumonia. Imagina se ela opera em vigência de uma pneumonia, isso pode ser catastrófico. Então, se tem alguma infecção em atividade, essa seria outra contraindicação naquele momento, né? A realização do procedimento cirúrgico, tá? E outras coisas, a gente pode identificar algumas doenças, algumas condições de saúde que eventualmente o paciente não sabia ter, né? E aí iniciar um tratamento específico para alguma questão que vai minimizar esse risco no pós-operatório, né? Então, essa é a avaliação básica que a gente faz numa avaliação de um risco cirúrgico, né? E se você vai fazer uma cirurgia, quais exames que você tem que fazer? Basicamente, o exame de sangue, para a gente avaliar a sua função dos rins, porque o estresse da cirurgia pode sobrecarregar seus rins, então a gente tem que saber se você tem alguma doença prévia ou não. Basicamente, hemograma, porque a anemia é uma condição que é frequente da gente ver num pós-operatório, então a gente tem que saber se no pré-operatório você já tem ou não algum grau de anemia, para isso ser devidamente tratado, né? A parte da coagulação do sangue, para ver se você tem algum distúrbio, a dosagem das plaquetas, para ver se está num número bacana, pensando na cicatrização dessa cirurgia, tá? Eventualmente, no risco cirúrgico, a gente também identifica alguns fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, etilismo excessivo, que a gente conversa e ajuda o paciente a tentar interromper o uso antes da cirurgia, né? Porque também são fatores que vão prejudicar ali na cicatrização, no processo de recuperação desse paciente, tá?
E aí, combinando o risco da cirurgia com o risco do paciente, a gente faz uma combinação desses riscos e a liberação para esse risco cirúrgico, tá? E aí a gente vai iniciar esse preparo. Esse preparo começa em ver os remédios que esse paciente toma, se tem algum remédio dali que precisa ser suspenso antes de uma cirurgia ou não. Cirurgias de baixo risco geralmente não exige suspensão de remédios, mas isso vai depender muito de qual anestesia que vai ser usada também. Por exemplo, anestesia geral. Remédios para emagrecer, por exemplo, Ozempic, Mounjaro, esses remédios têm que ser suspensos 3 semanas antes da cirurgia. Se você toma aspirina, por exemplo, esse remédio tem que ser suspenso 1 semana antes da cirurgia. E remédios mais comuns para tratamento de pressão alta, como hidroclorotiazida, por exemplo, metformina para tratamento de diabetes, esses também são remédios que precisam ser suspensos antes de uma cirurgia, né? E aí, dependendo da cirurgia, dependendo do tipo de anestesia, dependendo do risco do paciente, a gente vai conversar sobre a necessidade ou não de suspender determinadas medicações, tá? E eventualmente, se a gente identificar alguma questão específica de saúde, talvez seja o caso da gente introduzir medicações, né? Para diminuir o risco dessa pessoa, para que ela seja submetida de forma mais segura possível ao procedimento cirúrgico. E outra coisa legal que a gente conversa muito na consulta do risco cirúrgico também, são os riscos no pós-operatório, tá? Então, qualquer trauma no nosso corpo é um risco de ter trombose, por exemplo, venosa nos membros inferiores. Então, a gente conversa muito sobre esse risco, o que a gente pode fazer para minimizar esse risco, né? Por exemplo, em cirurgias grandes, assim que o cirurgião libera você de andar, é importante que você ande, estimule ali a contração dos músculos da panturrilha para que esse sangue da panturrilha não fique parado, né? Isso é um fator protetor para você não ter trombose, né? Eventualmente, algumas cirurgias vão ter indicação da gente usar uma medicação preventiva para trombose injetável em casa, ainda um tempo, ou até mesmo um anticoagulante oral por um tempo, para prevenir esse risco de trombose, dependendo do risco do paciente de trombose também, né? A gente conversa sobre risco de infecção de feridas operatórias, sobre a necessidade dos cuidados com essas feridas no pós-operatório, né? Então, assim, é fundamental que essa avaliação, antes de você fazer uma cirurgia, seja feita, né? Para que você entre no procedimento cirúrgico com os menores riscos possíveis, porque todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, não tem jeito. Mas que você tenha os menores riscos possíveis para aquela ocasião e que no pós-operatório você passe por um pós-operatório tranquilo e não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? É claro que mesmo com todos os cuidados, mesmo com toda a orientação, eventualmente complicações surgem, acontecem, infelizmente. Mas a avaliação do risco cirúrgico é uma forma da gente minimizar bastante esses riscos, tá? Outra coisa que é fundamental na avaliação do risco cirúrgico é a realização do eletrocardiograma. Eventualmente a gente identifica alterações sugestivas de doença coronariana, por exemplo, e às vezes a pessoa tem poucos sintomas, né? Então, para evitar um infarto no pós-operatório, já que é um momento que o corpo está mais inflamado, existe o estresse da cirurgia, né? Então, o eletrocardiograma é um exame fundamental, até para a gente identificar também se está fazendo alguma arritmia. Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma para isso, ou se ela tem alguma síndrome cardiológica que a impeça ou precise de avaliações adicionais para ver se ela tem segurança para fazer a cirurgia ou não, tá? E, de acordo com o que a gente avalia no consultório, a gente vai solicitar mais exames ou não. Eventualmente, a gente precisa de outros exames. Mas, basicamente, os exames básicos é um exame de sangue, o eletrocardiograma, além do exame físico, tá? O raio-x de tórax, ele não é um exame obrigatório para a grande maioria das cirurgias, tá? Se não for uma cirurgia torácica, numa pessoa sem doenças pulmonares, ele não é um exame obrigatório, tá? Mas é um exame que é muito habitual ali do nosso dia a dia, é um exame relativamente simples, de baixo risco para o paciente e que eventualmente nos dá informações também de doenças assintomáticas que são interessantes, tá? Então o raio-x também é um exame bem interessante de ser feito se for uma cirurgia de risco moderado ou um risco alto, tá? Especialmente, ou se o paciente tiver qualquer tipo de doença pulmonar, foi tabagista, vale a pena a gente fazer um raio-x de tórax antes das cirurgias também, tá? E se vai precisar de algum exame adicional ou não, isso vai depender da consulta do risco cirúrgico, tá bom? Então, não se exponha a riscos desnecessários se você vai fazer uma cirurgia. Não deixe de fazer uma avaliação clínica cardiológica para avaliar adequadamente o seu risco cirúrgico, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.